Olá pessoal, tudo bom? Eu gravei um vídeo falando sobre a diferença entre instrumentos a 2 fios e instrumentos a 4 fios. Se vocês quiserem conferir esse vídeo, eu vou deixar o link aqui embaixo para você poder clicar e assisti-lo, porque é como se ele fosse a introdução do que eu vou falar hoje. Não dá para deixar de falar de instrumentos a 2 a 4 fios sem falar de entradas analógicas em PLC também para 2 ou 4 fios. Uma coisa está casada com a outra. Então, assim, quando você tem um instrumento a 2 fios instalado e você vai conectar ele, por exemplo, numa entrada de PLC, o PLC tem que estar preparado para ler um instrumento a 2 fios. Se for um instrumento a 4 fios, o PLC tem que estar preparado para isso. E quais seriam algumas diferenças? Como que você identifica que isso aqui é o mais importante, né? Eu vou contar uma situação que pode acontecer. Suponha que você está lá na sua área, tranquilo, tranquilo nada, né? Nunca é tranquilo. Você está lá, aí alguém fala assim, ô fulano, nós vamos precisar instalar um medidor em tal lugar e precisamos saber se tem uma entrada analógica disponível lá no seu PLC. Aí você pega o desenho e tal, aí você olha lá, ó, tem aqui um monte de entrada analógica disponível, tem umas 4, beleza. Só tem um detalhe. Você pergunta, esse instrumento seu é a 2 ou é a 4 fios? Que instrumento vai ser? Por que ele fala assim, um transmissor de pressão. Geralmente alguns transmissores de pressão, a grande maioria são a 2 fios. Né? Ou então ele fala, não, é um medidor de vazão. Que tipo de medidor de vazão? Um medidor eletromagnético, Coriolis e tal. 4 fios. Ou que seja, um instrumento qualquer. Como que você... Aí você tem definido, se ele é 2 fios, por exemplo. Ele definiu. Não, o instrumento é 2 fios. Tranquilo. Então você já sabe que o seu PLC vai ter que ter um cartão preparado para uma entrada a 2 fios. Né? Pelo mesmo condutor vai ter alimentação e vai gerar o sinal. Talvez nos seus desenhos nada especifique que esse PLC está, que aquela entrada analógica ali, endereçamento tal, está preparado para receber um instrumento a 2 ou a 4 fios. Às vezes seu desenho talvez fala que ela está ali disponível, você botar um instrumento, mas não fala como que ela está configurada. Geralmente, os PLCs, você tem que fazer a configuração. Né? Você que eu falo é quem programou o PLC. Existem PLCs que você programa por software e existem outros que você programa por hardware. O que quer dizer isso? PLCs que você vai lá, abre o programa, aí vai lá na configuração de hardware dele, mas pelo programa, e você escolhe, ó, isso aqui é uma entrada analógica, 4 a 20 mA, 2 fios ou 4 fios. Aí você seleciona. Existem PLCs que você tem que, no cartão, fazer alguma configuração nele, talvez alguma dip switch. Ou existe também, os da Siemens, existem cartões que você tem que sacar e virar. Você vai virando, dependendo da posição que você vira um cartãozinho na entrada, ele diz se é 2, é 4 fios, se é PT100 e diversas coisas, certo? Então você tem que tirar o cartão fisicamente e virar. Existem outros PLCs que são cartãozinhos diferentes. Você tira um cartãozinho, é para um tipo de fio, outro cartãozinho é outro. Esse cartãozinho, na verdade, são resistores ali que estão ligados de determinada forma que vão gerar para você esse sinal ou não, certo? Aí, meu caro, às vezes seu PLC está lá, a planta está rodando, você não pode parar. Às vezes seu PLC é por hardware, ou se for por software, por algum motivo você não consegue. Como que você vai descobrir se o seu PLC ele está com aquela saída a entrada analógica configurada para 2 ou 4 fios? Existe uma forma muito simples de você fazer isso. Vamos primeiro raciocinar. Vamos colocar aqui, como se fosse um PLC. Aqui a parte do cartão dele. Vamos falar que aqui eu tenho... seria um canal. Aqui seria outro canal. Ó. Ok? Esse é o canal 1, esse aqui é o canal 2, e esse aqui é o canal 3. Ok.
Aqui, ó, entrada, né, analógica, PLC. Bom, primeira coisa que você precisa ter é um multiteste. Ok? Você vai pegar esse multiteste, faz de conta que aqui é a rodinha, vai girar, certo? Meu multiteste é analógico ainda, né? E você vai colocar esse multiteste na escala de tensão. Tensão contínua. Pode colocar aí numa escala aí de 24 volts, 12 volts ou algo parecido, certo? Por que é importante que esteja na escala de tensão? Outra hora talvez eu crie um vídeo sobre isso. A gente sabe que na escala de corrente, internamente a resistência dele é quase que zero, tendendo a zero. Então isso aqui é como se fosse um jump. Se você pegar isso aqui e colocar aqui numa entrada de PLC, na escala de corrente, é como se você fechasse um curto daqui para cá. É como se você pegasse um fio e ligasse daqui para cá, ó, fechasse um curto, né? Se esse cartão estiver configurado por um instrumento a 2 fios, ele vai ter tensão gerando aqui. Você vai fechar um curto e queimar a entrada. Então, primeira coisa, atente-se. Você tem que colocar ele na escala de tensão, certo? Tensão contínua. Existe vou aproveitar e fazer uma propaganda aqui, não ganho nada não, mas existem uns transmissores da Fluke que eu chamo eles a prova de aluno, né? Que quando você coloca a ponta de prova na escala de tensão e ele está selecionado para corrente, ele dá uma pitada. Ele fica pitando até você tirar a ponta de prova, colocar em corrente ou então ir lá e selecionar a tensão. Então ele já dá esses avisos. Outros não. Então atente-se a isso, né? Já que tocamos no assunto, vamos fazer uma coisa rápida aqui, ó. Quando você for medir corrente, ó, quando você for medir corrente e tensão, quando eu for medir corrente, a resistência, tá, pessoal, vai tender a zero. Vou botar aqui, ó, zero. Quando você for medir tensão, a resistência, ela tende ao infinito. É um valor muito alto, né? Grande. Como se fosse quase que aberto esse circuito aqui. Então, esse é o detalhe. Você vai colocar em tensão. Aí, não precisa mexer em nada no PLC, tá, pessoal? Você vai lá na borneira do PLC e coloca aqui seu instrumento. Eu vou fazer aqui, ó, voltímetro. Certo? Botou o voltímetro aqui. Se esse canal estiver configurado para um instrumento a 2 fios, ele tem que ter tensão. Vou botar aqui, ok. Por que tensão? Todos vão ter tensão, é claro, mas aqui vai ter uma tensão muito maior. Seria talvez 12 volts, 24 volts. Se você não entendeu por que tem que ter, assista o vídeo, né? A diferença de instrumento a 2 ou a 4 fios, ok? Então, se tiver configurado para um instrumento a 2 fios, você vai colocar o multiteste aqui e você vai enxergar alguma coisa. Você vai enxergar 12 volts, você vai enxergar 24, você vai enxergar 48, alguma coisa relacionada a isso aí. Por quê? Porque como são só 2 fios, ele precisa mandar uma alimentação para o instrumento, para poder o instrumento ser alimentado, trabalhar e ao mesmo tempo mandar o sinal de corrente de volta para o PLC. Certo? Agora, suponhamos que você foi lá, colocou o multiteste e não deu nada. Certo? Falando não dá nada, ele tem até uma tensão, mas é tão baixa que ele fica... não dá nada. Não dá 3, 5 volts nem nada. É muito baixo mesmo. Suponhamos que não deu nada. Isso significa que essa porta aqui de entrada, ela está configurada para um instrumento a 4 fios. Certo? Vou botar aqui, ó, 4 fios. 4 fios, vou botar aqui, ó, não. Ok? E não. Certo? Ele não vai gerar tensão. Por quê? Porque o seu sistema está preparado para receber um sinal de 4 a 20. Muitos falam assim, 4 a 20 puro. Certo?
ele entende que esse instrumento ele vai ter uma alimentação externa, vai ter outro sistema alimentando ele para ele poder trabalhar, processar e vai enviar o sinal por aqui. Então isso aí já é uma grande sacada, você não precisa desligar o PLC, você não precisa acessar o software, não precisa fazer nada, né? Você vai lá, coloca a ponta de prova aqui do voltímetro na escala de tensão e meça se existe tensão. Tem tensão, é para instrumento a 2 fios. Não tem tensão, é para instrumento a 4 fios. Aí você me pergunta, mas Felipe, se o meu instrumento for a 4 fios e eu medir aqui e tiver tensão, quer dizer, for para um instrumento a 2 fios. Aí, meu caro, você descobriu. Não serve para poder instalar seu instrumento naquela configuração. Aí você vai ter que tomar as providências, né? Talvez você vai ter que, muitas vezes, né, se for via software, grande maioria dos PLCs, quando você faz alguma alteração de software e faz o download para ele vai para stop e depois volta a rodar. Então você vai parar a planta. Outros PLCs que são via hardware, você tem que sacar o cartão. Pouquíssimos PLCs você pode sacar o cartão a quente, com ele funcionando, mudar e trazer novamente. A maioria você tem que desligar. Desligando, tem que parar a planta. E mesmo um PLC que talvez você possa sacar ele a quente, às vezes existem outras variáveis ligadas nesse mesmo cartão, se houver, que são fundamentais para o funcionamento da planta. Então se você tirar, vai perder a medição e a planta para por intertravamento. Então assim, no fim das contas, a grande maioria das vezes, você vai ter que desligar o PLC. Se ele é crítico ou não para o seu próprio processo, depende de onde você trabalha e como que é a forma do processo. Mas pelo menos você já tem a certeza se você tem que desligá-lo ou não, ou se pode instalar, colocar aqui e só no software depois dimensionar a variável, né? Se está fácil ou se está difícil. Essa é a forma mais simples de você fazer a medição, ok? Então, vou finalizando aqui, espero que tenha sido esclarecedor para você a respeito de um PLC, né, um sistema, receber um instrumento de 2 ou 4 fios e quais as suas diferenças. Ok? Muito obrigado, até mais.